busquem informações com seus parceiros, com seus representantes, vendedores, promotores, com seus gerentes comerciais, com o trade, com quem quer que seja da indústria ou aonde você busca os seus produtos, com quem você negocia. Pergunta, discute, busque informações, tire dúvidas, marque treinamentos. A Tirolesa ela tem uma ferramenta interessante e é legal dividir com vocês esse ponto, que faz toda a diferença para o resultado dos nossos negócios. A gente faz treinamento com as equipes de loja, lá do balcão, ou a gente leva para algum ponto, faz degustação comentada para entender tecnicamente a diferença entre um queijo e outro. A gente tem os manuais, a gente tem os materiais e os resultados que a gente recolhe depois desse tipo de treinamento, de capacitação, de comunicação, é completamente diferente. Isso vai do proprietário da loja ao encarregado da seção. Quando ele entende com o que ele está lidando, como ele deve cortar, como ele deve fracionar, como ele deve embalar, quais são os pontos importantes que cada tipo de queijo pede que seja feito no trabalho do ponto de venda, as coisas mudam completamente. Enquanto isso, a gente vai cortando do jeito que acha que tem que cortar, vai expondo do jeito que acha que tem que expor, mistura o que é mais caro com o mais barato. Então, busquem essas informações, porque faz toda a diferença para a categoria. Não só de queijos, mas para todas as outras. Mas para o queijo isso é muito forte, que ainda está todo mundo aprendendo como trabalhar com isso. As lojas, a gente entendemos que são vendedoras de produtos, não compradoras. Tem uma linhazinha tênue entre o sucesso e o insucesso quando a gente passa a mudar o pensamento e o comportamento perante esses dois formatos. A indústria demorou bastante para perceber que isso fazia diferença. Muitas lojas, muitas corporações, muitos empresários do setor ainda não entenderam isso. E aí fica aquela eterna discussão, isso não dá para minha loja porque é caro, isso não dá porque é muito rebuscado, é muito incrementado. Eu não acho que isso vai funcionar ou que vai se adequar ao meu segmento, à minha loja, ao meu perfil de consumidores. O negócio vamos fazer um teste, quebra isso, para de pensar como especificamente um comprador que vai buscar sempre a melhor negociação e pensa que você quer ser um vendedor e colocar um produto, um desenvolvimento, uma comunicação que vai trazer a diferenciação e vai te colocar num patamar diferente de todos os outros. O varejista não compra mais produto, compra negócios agregadores, diferenciadores, geradores de lucro. E isso o queijo entrega inteiramente. É essa a linguagem, é esse o caminho, é essa a nossa agenda do dia a dia. Invista, arrisque, coloque isso para funcionar. Depois meça os resultados. A gente não tem que desenvolver só o produto. Por isso que tudo que a gente falou até agora, que a Andréa falou, os pontos colocados aqui pela Tirolesa, é que o desenvolvimento do ponto de venda é o início ou o fim de tudo, se a gente não souber colocar os pontos principais. A localização do ponto, né? Entender o entorno, tudo isso que a gente já falou, para até adequar. A partir daqui, a gente consegue adequar até o mix de produtos, ou o mix de produtos é o primeiro que a gente adequa nesse ponto. Tráfego na loja, horários e dias de pico. Cada loja tem um segredinho. Tal dia é o dia que vende mais pão. Tal dia é o dia... A gente sabe que a quarta-feira tradicionalmente virou o dia do hortifruti, do açougue não sei que dia, enfim. Observe isso dentro da sua loja e comece a levar para essa seção, para esses espaços, ou o dia e o horário de pico dessas categorias, para comunicar o queijo, para ensinar, para colocar pontos de degustação. Não precisa fazer um carnaval, não. Coloca uma tabuinha, como se fosse até mesmo uma queijeira, uma coisa simples, com o queijinho cortadinho lá dentro, tampa ele bonitinho para não ter problemas de contaminação, de nada. A gente está falando de um alimento fresco, tem que tomar cuidado. Coloca uma bandeirinha escrito o tipo do queijo, mais nada. Essa degustação, que faz toda a diferença para a categoria, naquele momento de pico, daquele produto, daquela seção que vende mais, vai te ajudar, numa atitude muito simples, a promover
aquilo que você precisa que seja visto, percebido e entendido dentro da loja. Isso também está ligado dentro da área de influência, por onde todo mundo mais passa, ou qual que é a principal seção, a mais visitada. As instalações, como eu disse, a seção de lápis é super importante para a imagem da loja. Cuidado, atenção, redobre tudo que você estava colocando como importante aqui, faça uma revisão, faça uma reavaliação de qual que é o estado desse ponto dentro da sua loja. A disposição interna de mobiliário, de comunicação visual, faz muita diferença para a nossa categoria e principalmente para que tudo fique harmônico. Então, é um ponto dentro de todos dos mais importantes. Iluminação faz toda a diferença. Apagar a luz de dia para economizar, porque à noite dá para acender de novo, não ajuda. Então, é um ponto que a gente tem que olhar e faz um resultado bastante positivo. A gente sabe que não é brincadeira conquistar o shopper, alcançar, trazer ele para perto da gente, fidelizar. É um desafio que todo dia ele cresce, ele muda. Mas aí, se a gente está buscando resultado e diferenciação, esse desafio tem que fazer parte do nosso dia a dia para sempre adequar da melhor maneira possível, para servir como um termômetro para o nosso negócio, para o nosso resultado, para o nosso dia a dia, para ver se eu estou no caminho certo, se eu estou deixando alguma coisa para trás, ou se eu estou falando uma linguagem que não é a mais adequada para o desenvolvimento do assunto, do produto. O queijo, ele já mostrou que não é só uma moda, né? Cresceu bastante, vem trazendo resultados positivos, vem mudando os patamares de entendimento e percepção da loja. Está aqui fotos de trabalhos desenvolvidos, lojas classificadas como lojas importantes, são as lojas que já têm um bom trabalho com a categoria. É só observar o tamanho que isso ganhou dentro da loja. A gente tem hoje a mussarela em primeiro lugar de importância, em segundo lugar vem o prato, terceiro lugar o requeijão, quarto lugar o Minas Frescal, isso no consumo nacional. E agora, dando abertura desses 4 itens para a linha de especiais, que é onde está o grande valor agregado do negócio. Mas é tão caro, aquela peça grande, aquele tal de gruyère, aquele emmental não sei das quantas, como é que eu faço para colocar isso dentro da minha loja? Trabalha as frações, abre esse produto, fraciona ele adequadamente, expõe a fração identificada, que tipo de queijo é aquele. Coloca uma informaçãozinha básica, que é um ponto muitíssimo importante de tudo que a gente já aprendeu, das pesquisas que a gente fez com o consumidor no ponto de venda e o shopper, é que o que é realmente importante para a decisão de compra desse produto, já que ele para na frente daquela gôndola enorme e tem tanto tipo diferente um do outro, que vai de 25, 15, 35, 45 reais, para onde eu vou, o que eu faço? O paladar, como a gente já falou da experiência sensorial, é o grande definidor de tudo. Se eu não conheço o queijo especial, porque ele está começando a se desenvolver agora, como foi falado, o negócio verde está estragado, não, é o mofo, é a característica do queijo. Eu vou desenvolver a partir da degustação, com essas atitudes simples que podem ser feitas dentro da loja, como uma queijeira, com uma bandeirinha de identificação do queijo. Uma coisa, até um exemplo dentro disso, que eu estive agora semana passada com um dos nossos distribuidores, e ele tem uma loja de laticínios exclusiva, com os produtos da tirolesa, lá na Oscar Freire. E aí, conversando, trocando informações, ideias, ele me contou uma coisa que eu achei bastante interessante para trazer para vocês, que é assim, o entendimento do que acontece na região. Ele falou, a gente está numa região bastante empresarial, tem muito ônibus, aqueles que buscam as pessoas, os fretados, né, que sai cedo de casa, volta tarde, o povo vai no ônibus dormindo, às vezes sai e vai embora com fome. Aí eu percebi essa oportunidade, e eles sempre passam aqui para levar produto fatiado para casa, e aí eu comecei colocar variedades de degustação desse jeitinho aí, com a queijeira, uma coisa muito simples, para entender, para perceber o sabor, a diferença do queijo especial, que uma vez provado, dificilmente não há conquista por aquele produto, e comecei a cortar em cubinhos pequenininhos e colocar, sabe aquele potinho transparente que a gente vende o queijo ralado na loja?
com aquele de plástico, começou a colocar os cubinhos ali dentro. Toda semana ele fazia um diferente. Então hoje tem o Emmental e punha lá a etiquetinha do Emmental. Hoje tem o Gruyère, colocava lá a etiquetinha do Gruyère. E aquilo virou uma espécie de snack para as pessoas comerem dentro do ônibus, voltando para casa, virou um hábito. E o desenvolvimento depois da linha de compra normal, com a peça com frações maiores, ele falou, foi quase automático. Isso é pura percepção. É só olhar para fora, ver o que está acontecendo lá, colocar em prática dentro da loja. Como a gente falou no começo, são pequenas atitudes que fazem diferença. Fatiados. Hoje os especiais ganharam uma importância e uma participação grande na área de fatiados que antigamente, pouquíssimo tempo atrás, era só prato e mussarela. Hoje você encontra todos os tipos de produto. Começa pelos fatiados. Coloca lá os fatiados na loja para ter uma penetração daquele produto nos lares, no consumo, e depois vai abrindo para as outras peças, para os fracionados. Se você tiver peças grandes na sua loja, como o Gruyère, por exemplo, que é uma peça grandona, e for colocar ele em venda, fraciona o Gruyère e deixa a outra parte, a outra metade da peça fechada junto, porque dá importância, dá peso, dá valorização, dá sustentação para aquilo que está sendo vendido. Nunca coloque ele perdido, nunca coloque ele sem comunicação e identificação. A identificação é muito importante. A gente consegue fazer um trabalho de explicações muito simples, com uma plaquetinha que pode ser colocada lá do lado do produto, para trabalhar esse ponto que o consumidor, o shopper, diz que é importante, que é o paladar. Queijo, tipicamente mais ácido, mais amendoado, originário da França, originário do Brasil, originário da Holanda, forte, suave. Coloca essas informações dentro de cada categoria, que você já está contando muito, já está explicando muito. Quem gosta de sabor forte, vai, mesmo que não conheça, você vai conversar com esse consumidor, com esse shopper. Isso tudo com trabalho de trade, de merchandising, da equipe comercial, e a gente deseja bom trade marketing, boa comercialização, bom merchandising para todos vocês, e agradece a atenção e o tempo disponível. Obrigada. Rosana, muito obrigada por contribuir com essas informações.